Aí começou a gravar. Depois calma e volta. O que é que eu estou falando? Eu não fiz tudo isso. Por que vocês não. Algumas pessoas não me retornaram? Vocês estão ocupados, estão trabalhando? Tem algum empecilho que explique isso? Vem, gente. E eu Desculpa, ainda. professor, eu não entendi a pergunta. E, não, porque eu passei, além dos vídeos das aulas, eu passei aquele vídeo de Rita, fiz aquela revisão, não foi? Hoje, cadê Calvin que não volta? Abrir a possibilidade de vocês me perguntarem pelo WhatsApp, mas eu mandei algumas mensagens, as pessoas não responderam. Aí algumas pessoas erraram. Se vocês não entrarem em contato comigo para tirar a sua dúvida, se eu não tivesse entrado em contato com vocês para tirar dúvida, eu acho que só Caio que teria acertado as quatro. Que acho que Caio eu nem precisei falar nada com ele. Sim, professor, eu Aí, entendi. Mas a questão aí é, você. de início, a primeira vez que eu respondi o questionário lá, você não tinha dado as explicações ainda. Então, eu tive que voltar lá, depois das suas explicações, Não, não para estou falando de poder você. responder. Estou falando de quem entrou em contato comigo. Estou falando de quem não respondeu. Quem não respondeu, entendeu? Vocês entraram, hein? Quem não tiver, por exemplo, Aleph, né? Ele estava com o trabalho, avisa. A gente vê o que, é que a gente faz. Estica o prazo para você. Entendeu, Aleph? Você está trabalhando, vamos esticar, vamos ser mais assim. E outra, e tem questões, gente, que eu falei no vídeo. E não era nem para assistir o vídeo todo, né? Era o final do vídeo. Eu falei da aula e no final do vídeo. Era o quê? Pouco tempo para vocês verem, né? Aí vocês não viram, apertaram errado. Eu avisei a vocês, eu falei o quê? Olha, gente, no pensamento de Marx, ele fala isso, isso e isso, né? É, a particularidade de Marx é porque para ele entender a realidade social, ele parte das relações de produção, das relações econômicas. Aí eu falei relações econômicas, é, economia, atividade econômica, infraestrutura, base material. Acho que eu não falei infraestrutura, não falei base material, etc, etc. Falei, quando vocês virem essas palavras, elas são sinônimos, né? Elas são utilizadas como sinônimos. Aí algumas pessoas responderam que o estudo da sociedade deve ter por base a sua estrutura política historicamente definida, fundamentando o materialismo histórico. Teve gente que marcou a 2 a 3. Mas se vocês repararem, gente, a 2 está falando que a base para o estudo da sociedade tem que ser buscada na estrutura política, mas Marx não está falando isso. Eu falei a vocês. E a 3 está falando que a infraestrutura material é a base sobre a qual, ou seja, um está dizendo que é a política, outro está dizendo que é a economia. Então, vocês deveriam marcar ou um ou outro. As duas estão em contradição. A 4, alguém marcou a 4. Eu nem me lembro quem foi. O modo de produção capitalista é a expressão mais bem acabada da natureza humana, competitiva por definição. Gente, eu terminei a aula falando isso, eu acho que não tem natureza humana imutável em Marx. Como é que Marx é um crítico da sociedade burguesa, é um crítico da sociedade capitalista, escreve todos aqueles livros, cria o socialismo, fala sobre o socialismo e o comunismo, são organizações sociais de superação à sociedade capitalista. Como é que vocês falam, gente, que ele acha que o modo de produção capitalista é a expressão mais bem acabada da natureza humana? Se ele é crítico, gente.
Eu falei isso abertamente. E olha a questão, analisem a questão, gente. Considere as seguintes afirmações sobre as contribuições importantes de Marx e Engels para as ciências sociais. Gente, é o pensamento de Marx e Engels. A questão que é isso. Caso você tenha alguma discordância, é legítimo? É. Você pode discordar dele? Pode. Tem algum problema? Não. Eu vou reprovar vocês por causa disso? Óbvio que não. Eu vou aprovar alguém porque alguém se disse socialista? Não. Mas se você não concorda, você deixa o que você acha em suspenso. Você fala, eu acho que é a expressão da natureza humana, mas Marx e Engels não acham. Então não está correto. Entendeu? Você preste atenção nisso. Vocês também têm que prestar atenção nisso. Quando pede do autor Marx e Engels, é o que eles escreveram. Por mais que você detestem eles, por mais que você não gostem deles, por mais que você achem eles que só falaram bobagem, mas é o que a questão específica estava falando. A questão segunda fala sobre as classes sociais, né? Que ocupa um papel fundamental na teoria de Marx. Existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade, entre consciência e existência social. Olhe como vocês poderiam, pelo menos, quem errou essa questão? Se vocês poderiam, pelo menos, falar assim, ó, eu, pela leitura do enunciado e pelas alternativas, me leva a crer, mesmo eu sem entender o que é isso, que a resposta é determinada letra. Mesmo se você não tivesse, se eu não tivesse dado conteúdo, mesmo se eu não tivesse dado vídeo de Rita. Olhe como é enunciado. A questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl Marx. Para ele, existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade e entre consciência e existência social. Considerando as reflexões de Karl Marx sobre esse tema, marca a alternativa correta. A luta de classe não se desenvolve no modo de organizar o processo de trabalho e no modo de se apropriar do resultado do trabalho humano. A luta de classe não está presente em todas as ações de trabalhadores quando lutam para diminuir a exploração e a dominação. Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode repensar a realidade e reagir até mesmo transformá-la, unindo-se a outros movimentos sociais e políticos. As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a produção da solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade. Qual é a única alternativa que está aparecendo aí a palavra substantivo indivíduo? O enunciado está falando de determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade. Alternativa C. Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode repensar a sociedade. A única alternativa que tinha era C, que tem indivíduo. Vocês poderiam falar, porra, ele está perguntando sobre a questão do indivíduo e sociedade. A única questão está C. Está aparecendo isso. Porra, eu vou, no chute, eu vou nascer que está aparecendo indivíduo. Eu não sei nada, mas eu vou nascer. Mas acho que vocês não viram o vídeo de Rita, que as outras questões, como é que a luta de classe não se desenvolve no modo de organizar o processo de trabalho? A luta de classe está em tudo, principalmente na atividade econômica, gente. Como se organiza o trabalho, como se distribui a riqueza social, como se dá a relação entre burguesia e proletariado. Principalmente quando você fala em atividade econômica, está a luta de classe. Quando falar alguma coisa relacionada ao trabalho, luta de classe, provavelmente vai estar certa. O segundo, falar luta de classe, não está presente em todas as ações, quando luta para diminuir a exploração e dominação. Lógico que está. Todas as ações no âmbito do trabalho é fruto imediato da luta de classes, dentro da interpretação de Marx, sempre está falando de Marx. A C é a correta, e a D, quem marcou a D, se alguém marcou a D, ela está no mesmo patamar da alternativa, acho que 4, né? Da questão 1.
Como é que Marx é um crítico da sociedade burguesa? Fala que a luta de classes é o motor da história. Eu falei, gente, as classes sociais são antagônicas. Não há síntese. Quando uma perde, outra ganha. Quando uma quer, a outra perde. Quando a outra quer, a outra está perdendo. Não há possibilidade de síntese. Isso é o pensamento de Marx. Se aprenderam isso e outro, beleza. Vocês não concordam? Beleza. Mas isso é o pensamento deles. Se cair alguma coisa, se tiver no concurso qualquer, se tiver concurso em alguma coisa, você vai ter que marcar conforme o enunciado. Você não vai ter que marcar, eu não concordo com Marx. Você vai perder a questão. Como aquela crítica que você fala, está dizendo que sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a produção da solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade. Chega a ser absurdo. Mas, gente, era sobre Marx. Quando ele fala ali de solidariedade social, quem fala de solidariedade social é Durkheim. Mas o enunciado não estava falando de Marx. Se esse enunciado, grosso modo, assim, grosso modo, se falasse segundo Durkheim, provavelmente vocês marcariam e estariam correto. Que para Durkheim é uma interdependência. Lógico que há determinados conflitos, mas não é estruturalmente, como Marx acha, né? Há a possibilidade de haver um equilíbrio entre as classes sociais, né? Durkheim, e produz solidariedade social, sim, Durkheim. Integração social, produz. Essa alternativa desse fosse segundo Durkheim, aí estaria certo, mas segundo Marx é erradíssimo. O outro sobre a divisão do trabalho social, eu falei sobre das duas sociedades, a solidariedade orgânica, que é a sociedade capitalista, e a mecânica, que é a sociedade tradicionais, né, pré-capitalistas, né? Elas se diferenciam no processo de integração social. A errada, né? Porque uma é da consciência coletiva e outra é a divisão do trabalho, né? A divisão social do trabalho produzia mecanismos de solidariedade social, justamente na sociedade capitalista, né? Somente nela. A solidariedade somente existia na sociedade pré-capitalista? Não, existe nas duas. Nas sociedades capitalistas existia um tipo de solidariedade na qual havia pouco espaço para a formação de personalidades individuais? Não. Justamente o desenvolvimento dos indivíduos e a interdependência entre os indivíduos é que produzem solidariedade social ou a solidariedade orgânica para o Durkheim. Né? Nas sociedades arcaicas, a imposição de códigos morais com a forte presença do dissenso e da repressão. Essa daí eu botei lá, gente, no moral. Olha, gente, eu errei aqui, não é consenso, não é dissenso, desculpe. Aí vocês responderam essa certa. Se fosse consenso, estaria certo. Mas como é dissenso, eu consertei o dissenso, estava errado. E a última é a correta. Né? A coesão social é por causa a divisão do trabalho produzir mecanismos distintos para garantir a coesão do grupo. Nas sociedades capitalistas, a gente não pode, acho que não pode nem falar em divisão do trabalho. Existia, mas ela é bem incipiente, né? Nas sociedades arcaicas, né? Nas sociedades capitalistas, a coesão social ocorre como consequência da interdependência que estabelece entre os indivíduos na atividade de trabalho. Correto, né? Sobre Max Weber, a última, a letra B, né? A primeira é contrária à tese dele, né? Que nós falamos. Totalmente contrária. Né? A B é a certa. A C só tem um erro de mudana, né? O fundamento da sociedade capitalista é caracterizado pela ética social e mudana do dever. Talvez só a mudana, né? Se ele tirasse o fundamento da sociedade capitalista é caracterizado pela ética social e religiosa do dever, estaria certo, né?
Você lembra que a ética religiosa que dá aquele impulso para o desenvolvimento do capitalismo, né? Deu que o que torna ela falsa é o final dela, né? Um meio de se negar a Deus, é para o contrário, um meio de se afirmar a Deus, né? Trabalho vira uma obrigação religiosa mesmo, né? E é o final também. É gozar dos bens desse mundo, né? Não é verdadeiro isso. Justamente a ética protestante fala em não gozar, no sentido, não era para os caras ganharem dinheiro e sair na esbórnia, né, na luxúria, né? Eu falei até isso, não é luxúria. Né? Existia a condenação tanto da preguiça, gente, quanto da luxúria, né? A atividade do trabalho era essa atividade em que se expressava a vontade de Deus. Então, você não poderia ser um protestante preguiçoso, né? Mas, se você tivesse sucesso financeiro, você também não poderia gastar ele na luxúria, com mulheres, com carros. Carro nem existia na época, não isso. Mas com bebidas, comidas em excesso, etc. Então, era uma vida realmente bem disciplinada, bem regrada, né? Segundo a interpretação de Weber. Mas são essas pegadinhas que fazem com que a pessoa acerte ou erre as questões. Por exemplo, esse final, você faz a afirmação e no final bota o ponto, bota a vírgula no final, muda uma palavra, etc. Aí você tem que estar atento, né? Agora vocês já sabem como é que funciona o esquema e quando tiver assim, dificuldade, falem comigo de qualquer forma. Entre em contato comigo. Mas aquela lógica, né? Vale 20 pontos, né? Ou seja, vale 2 pontos. De 10, são duas atividades, né? De 10 pontos vale 2 pontos. Então, vocês ainda têm quem foi mal, quem foi mais ou menos, etc. Você ainda tem, na primeira atividade, que recuperar 8 pontos. Né? Então, dá para recuperar, beleza. Não se desesperem, viu? Vai dar para recuperar. Vamos ver como é que vão ser os próximos atividades. Eu vou falar com vocês. Entrar em acordo com vocês para ver como é que a gente faz. Viu? Agora eu acho que vai ficar mais fácil, porque vocês já têm um certo conhecimento sobre a linguagem, sobre os assuntos, e eu acho que esse assunto, agora, a gente vai ter outros, mas esse assunto é mais tranquilo do que Durkheim, Marx e Weber, a questão do trabalho. Né? Então, a gente falta alguns minutinhos, espero que vocês tenham aprendido aí, e vamos que vamos, né? Aí na aula passada, vocês estão vendo o slide aí? Tá dando para ver? Sim. Sim. Sim, professor. Beleza. É o mesmo slide, viu, gente? Essa parte aqui é o mesmo slide que está lá no mural, para quem quiser ver depois. Então, a crise do Taylorismo, Fordismo, ele fala que foi o aumento da renda, acho que eu falei, né? Crescente endividamento, crescimento da esfera financeira, queda da taxa de lucro, né? Por causa do investimento em tecnologia, em máquinas, etc., né? Que produz, né? Tanto desemprego quanto abaixa também o preço da força de trabalho, né, que é o salário, né? Então, no conjunto da sociedade, do sistema capitalista, há uma queda significativa na taxa de lucro deles, né? Um pode ganhar, dois podem ganhar, algum monopólio pode ganhar, mas quando você realiza
uma análise conjuntural, não, não é conjuntural, em sua totalidade da classe burguesa, dos capitalistas, você vai ver que a tendência é cair essa taxa de lucro, né? Mas isso não quer dizer que dentro dessa totalidade não tenham determinados grupos econômicos que consigam aumentar. Aí, privatização, descontentamento dos trabalhadores com relação à estrutura organizacional do trabalho. Por quê? Era uma separação, execução, trabalho, verticalizado, etc., né? Aí você tem toda essa crise, mas talvez a parte mais importante dela, a mais determinante, foi a queda na taxa de lucros oriunda desse processo dessa tendência decrescente da taxa de lucro, né? Desse processo de desenvolvimento da tecnologia, né? Que aumenta a massa de desempregados, também afeta o padrão de vida das pessoas que estão trabalhando, né? Isso produz consequências muito graves, né? Porque você tem um enorme contingente de mercadorias que não são vendidas, porque não tem mercado consumidor, você tem um enorme estoque de capital acumulado, que se acumula, e que não é investido na produção, porque justamente não há nenhuma perspectiva de lucratividade. Aí, só nesse sentido, você entende a hipertrofia da própria atividade financeira, do capital financeiro, né? Porque o capital financeiro você pode investir e produzir lucro sem precisar adentrar na esfera da produção, né? De vender mercadoria, né? Então, esse primeiro processo explica muito, né? A crise de superprodução, né? Do modo de produção capitalista. Então, contrariamente às outras sociedades, a crise capitalista não é crise por escassez de mercadoria, é por abundância, né? Justamente porque se produz para a venda do mercado, né? Se não tiver ninguém para comprar no mercado, as mercadorias ficaram encalhadas. Se a mercadoria já está encalhada, o dono da determinada fábrica, ele vai investir em produzir mais? Faz sentido ele investir em produzir mais? Não faz sentido. Então, ele fica com aquele dinheiro parado aí, desemprego, queda na taxa de lucro, etc, etc, aí estoura uma crise de superprodução. É isso um dos pontos muito importantes da análise de Marx, quando ele vai estudar as crises capitalistas, né? Então, você está em todo esse processo, né? Aí você precisava fazer o seguinte, poxa, há uma crise generalizada no modo de produção, que foi intensificada com o choque do petróleo lá em 1973. Há um descontentamento por parte dos trabalhadores, né, que se sentem como se sentem como de uma forma desumana, né, onde não há uma efetivação de sua humanidade no processo do trabalho, há apenas aquele trabalho repetitivo, chato. Então, isso também causa transtorno ao modo de produção capitalista, né? Há uma crise de superprodução, porque também a produção taylorista era uma produção baseada na produção de massas, né? Produzindo uma quantidade muito grande. Aí, ao longo desse período, vão surgir tentativas de respostas, né? A superação dessa crise, não só no Japão, com o toyotismo, mas em outros países. Você tem o norte da Itália, você tem no Vale do Silício, você tem acho que na Suécia, mas aí a predominante, a mais importante, vai ser aquilo que nós conhecemos, né, como toyotismo, é o modelo de organização toyotista do trabalho, né? Ele vai fazer uma produção vinculada à demanda, porque evita o desperdício e evita a superprodução. Se no taylorismo era uma produção em massa, agora é por demanda. Então, você produz menos, você enxuga seu custo de produção. Você enxugando seu custo de produção, você evita o estouro de uma nova crise de superprodução. O trabalho passa a ser organizado não mais de forma verticalizada, mas de forma horizontalizada, como a gente pode ver nos grupos. Cadê? Que cada um deles fala. Espera aí que eu já falo com vocês.
nos círculos de controle de qualidade. Né? Então, você tem um processo de participação dos trabalhadores, tá? Aí, como eu até falei isso na aula passada que Calvin falou, comentou alguma coisa. Os trabalhadores, hoje em dia, eles não, parece que não são mais trabalhadores, é tudo colaborador. Né? Então, do ponto de vista até linguístico, você tem uma tentativa de atenuar essa conflitividade entre capital e trabalho. Então, vocês estão todos colaboradores, nós estamos colaborando para que a empresa tenha uma determinada saúde financeira, e se a empresa tivesse saúde financeira, todo mundo vai ganhar. Se todo mundo vai ganhar, já é questionável. Mas, pelo menos, do ponto de vista ideológico, subjetivo, o trabalhador se sente valorizado. E esse é o intuito. O trabalhador se sentir valorizado. Ele vai se sentir valorizado, ele potencialmente ele vai produzir mais, vai trabalhar mais, vai render mais, mesmo ganhando menos. E ele também participa, também tem vários círculos, grupos de organização de trabalho em que o trabalhador é instado a tecer alguma opinião, a dizer o que ele acha que precisa melhorar, alguma ideia para melhorar a lucratividade da empresa. É lógico que toda essa participação tem como único objetivo o aumento do lucro, né? Não tem como objetivo a satisfação dos trabalhadores, mas um aumento do lucro. Mas é algo diferente que existia no terrorismo. Essa produção se estrutura em um modelo flexível, trabalho polivalente, em que um trabalhador opera simultaneamente várias máquinas. Esse trecho é importantíssimo. É de uma... Olha, velho, a gente não, eu sou muito crítico, mas eu não posso fechar os olhos que o capitalismo tem uma capacidade de organização, de se reorganizar, de se readaptar às crises, que é algo impressionante. Né? Você tem um trabalho polivalente. Qual é o trabalho polivalente? Um trabalhador, ele está operando várias máquinas, um trabalhador está cumprindo várias funções. O que é que ele está fazendo isso? Ele está diminuindo custos. E o custo principal da mercadoria, do que está lá, que vai ser se objetivar no preço, né, da mercadoria, é o custo com a mão de obra. E se o trabalhador opera várias máquinas e exerce algumas funções que dentro do pensamento marxista ele chama de trabalho improdutivo, o que é que ele está fazendo? Aquele trabalhador que exercia funções improdutivas, ele já não precisa mais. O capitalista já não precisa mais daquele trabalhador, porque o trabalhador agora pode exercer sua função. Ou seja, ele pode exercer uma função concernente à atividade fim de determinada fábrica, mas ele pode exercer outros tipos de atividades que não estão relacionadas diretamente à atividade fim. Então, é um corte de custo de trabalho muito grande. Né? É o princípio do just-in-time do sistema do Kanban. Né? As empresas têm estrutura horizontalizada. É interessante. Just-in-time, sistema de Kanban, é quando ele explica que tem algumas placas, né? Para acelerar o processo, diminuir o processo de trabalho na própria fábrica, aumentar se tem algum problema, parar a produção, etc. Mas são os próprios trabalhadores que operam também. As empresas têm estrutura horizontalizada, que está relacionada àquela questão do trabalho em equipe. Mas um ponto principal de diferença, gente, é que olha a transformação desse que o Toyotinho produziu. E que Ricardo Antunes aponta de uma forma bem interessante, que ele fala, no Taylorismo Fordismo, o sinônimo, a identificação da saúde de uma empresa era o quê? Pelo tamanho da empresa, pelo número de mão de obra, pelo número de trabalhadores que tinha determinada empresa. Por exemplo,
A pujança de uma empresa, por exemplo, é que, por exemplo, 200 mil pessoas. A Ford tem 200 mil pessoas de empregados no mundo. Outra empresa tem a GE, tem 150 mil pessoas. A Electrolux tem não sei quantas mil pessoas pelo mundo. Isso era vinculada, identificada com a importância da empresa no sistema capitalista global. No Taylorismo, ele já parte para outra interpretação, já parte para uma outra lógica. Uma empresa não é necessariamente, não tem necessariamente uma saúde financeira boa, porque ela tem muitos empregados. Às vezes é o contrário. Às vezes, a saúde da empresa está vinculada com o enxugamento de mão de obra. Por quê? Logicamente, porque é custo de produção. Né? E se essa estrutura se baseia no trabalho polivalente, um trabalhador pode exercer a função de 4, 5 trabalhadores. Então, não é a quantidade, mas o determinado grau de exploração da mão de obra, o investimento em tecnologia, que faz uma empresa ter uma saúde financeira invejável. Por isso que nós vemos esses movimentos de reestruturação produtiva, que é um dos nomes que dão, reestruturação produtiva, acumulação flexível, toyotismo, são todas expressões para definir esse determinado momento histórico. A reestruturação produtiva é sinônimo sempre de corte da mão de obra. Vamos falar corte da mão de obra. E quando essa reestruturação produtiva dá certo, você vê a ação da bolsa, a ação dessa empresa na bolsa de valores subiu 2, 3, 4, 5, 10%. Então, aquele período em que o capitalismo precisava de mão de obra, ou seja, aquele período que, quer queira ou quer não queira, era um período em que as pessoas tinham uma possibilidade maior de trabalhar, não mais existe, porque não necessariamente ter muita mão de obra significa ser uma empresa saudável financeiramente, ou ter uma taxa de lucro aceitável. Por isso que o desemprego é estrutural. Ou seja, os grandes grupos capitalistas não necessitam de uma grande quantidade de mão de obra. Dentro da lógica do toyotismo. Não precisam, não se faz necessário, né? Além do fato de que outra diferença que Ricardo Antunes aponta é que há um desenvolvimento muito grande das indústrias terceirizadas. Ele falava que, grosso modo, nas fábricas da Ford, dentro da fábrica da Ford, 75% do que ela necessitava para produzir um carro era produzido na própria fábrica ou na própria planta onde ela estava, onde ela existia geograficamente, não necessariamente na fábrica da Ford em si, mas em outras fábricas ali que tinha, ou outras fábricas que eram controladas diretamente pela Ford, né? Se produzia 75% daquilo que eles necessitavam de matéria-prima para produzir um carro. E 25% era de empresas, outras empresas, né? Que forneciam para a Ford, outros fornecedores. Aí fala que o toyotismo inverte isso. Ele fala que na Toyota, por exemplo, apenas 25% das matérias-primas são produzidas dentro da fábrica da Ford, e 70% são produzidas em empresas terceirizadas. Só que isso é algo interessante. Por que interessante? Porque quando você vai analisar de forma isolada o nível salarial, por exemplo, dos trabalhadores na Toyota, você está lá na Toyota, no Japão, você pega os contra-cheques, não estou dizendo nem se trabalha muito, se trabalha pouco, mas você pega o contra-cheque e vai falar, poxa, salário até que razoável. Aí você pode pensar, pô, até que seria possível algum processo de relação solidária entre classes sociais. Mas esse processo, ele só tem seu entendimento quando você vai compreender e vai analisar as empresas
fornecedoras da Toyota que utilizam o trabalho terceirizado em que o nível de exploração é maior e o nível salarial é muito baixo. Aí você começa a entender porque mesmo os trabalhadores da Toyota tendo um salário, condições de trabalho, pelo menos financeiramente, relativamente boas, ela conseguia, e ela consegue ainda, ser tão competitiva no mercado internacional. Porque a partir do momento que você estimula a existência de empresas terceirizadas que pagam um salário menor, você vai comprar, obviamente, matéria-prima por um menor preço. Comprando matéria-prima por um menor preço, você pode produzir carros mais baratos do que seus concorrentes ao redor do mundo. Então, em termos gerais, em linhas gerais, todas essas transformações do toyotismo pode ser vinculada, identificada com uma lógica só, que é o quê? Produzindo mais com menos trabalhadores. O que significa o quê? Há um aumento da exploração da força de trabalho. Então, todos esses momentos, aumento da exploração da força de trabalho, ao mesmo tempo que se busca diminuir o custo dessa mesma força de trabalho. Então, é essa lógica. Dentro dessa perspectiva de Ricardo Tunes, lógico. Você pode ter outra perspectiva dentro da administração de falar que foi uma maravilha. Pode ter? Pode. Tem? Acho que tem. É dominante? Eu acho até que é dominante, viu? Essa interpretação da administração, dentro da economia, etc. A da economia certamente é dominante. Então, do ponto de vista da organização do trabalho, foram efetuadas essas mudanças. Do ponto de vista do Estado, aquele que era o Estado do bem-estar social passa a ser o Estado neoliberal, o Estado mínimo. Você tem uma hipertrofia, né? O Estado neoliberal tinha muitos gastos com questões sociais. Saúde, educação e previdência, principalmente. Na verdade, o Estado do bem-estar social é aquilo que a gente comentou. O gasto grande produz um fenômeno de crescimento da dívida do próprio Estado, dívida pública. Aí começa aquela discussão, está gastando demais, vamos cortar, corta de um lado, corta do outro. Mas isso eu tenho que falar com você tem que ter um pensamento crítico que eu falo. Em cortar gastos sociais. O Estado liberal, ele busca cortar gastos eminentemente sociais, com saúde, com educação, com pagamento de salário de servidores, com investimentos públicos. É isso que o Estado faz, o Estado neoliberal. A nego fala, mas o Estado neoliberal é isso, porque não é menos Estado, gente. Você deve se perguntar, concordando ou não, se não concordam, pesquisem. Menos Estado para quem? Menos Estado para que grupo social? Menos Estado para que classe social? Então, há um processo de privatização das empresas públicas. O processo de privatização funciona da seguinte maneira. Primeiro, você diminui os gastos do Estado, da manutenção das próprias empresas. Segundo, que você vende a preço de banana, geralmente, para a iniciativa privada. Só que, por exemplo, você tem uma empresa pública, você vende, você tem lá todo aquele processo de cálculo do valor da empresa que pode ser vendida, né? Expectativa de lucro, aquelas coisas todas que os economistas fazem, né? Quem faz contabilidade, né? Você tem tudo isso. Só que você se esquece que é um longo processo. Por exemplo, essa questão da Petrobras, que é o sonho deles, sonho de todos os governos de direita do Brasil, é privatizar a bendita da Petrobras.
estão conseguindo destruir muito a Petrobras, mas por dentro, né? Vende uma refineria, vende outra coisa, vende isso, vende aquilo, mas privatizar assim, no eles falam, vamos vender tudo, é o sonho deles. Só que a Petrobras é lá de Getúlio Vargas, né? Quantos e quantos bilhões de dólares foram necessários desde quando se implementou, se construiu a Petrobras, até hoje, com o desenvolvimento de várias tecnologias, principalmente da exploração do pré-sal. Então, quem comprar, o preço não vai, o cálculo, não é o cálculo de lá, do governo Getúlio Vargas até aqui, é óbvio. O cálculo é bem menor. Eles vão calcular de uma forma bem menor, porque se fosse de lá até aqui, do tanto que a Petrobras já investiu, ou o Estado brasileiro já investiu em tecnologia até cá, ninguém iria comprar. Porque seria um preço tão alto que ninguém ia comprar. Agora, olha como é fácil. Eu vou lá, privatizo, faço lobby para os presidentes, senadores, deputados, né? Faço lobby para que uma pessoa de minha classe, o Paulo Guedes, seja indicado como ministro da Economia e para fazer pressão dele para privatizar. Mesmo se fosse no caso mais honesto possível, imaginado, que não é o caso de Paulo Guedes e companhia, sempre a gente perde. Porque ela vai vender por determinado valor, que não é o valor historicamente dos gastos que determinada empresa teve, somente a Petrobras, é lógico. É lógico. Aí o cara pega isso, expectativa de lucro, essa coisa, essa contabilidade toda, que eu nem sei direito como é que eles fazem, mas provavelmente é o lucro, a expectativa do lucro, etc., quanto que tem de petróleo, que ele deve tudo entrar na conta. Aí o cara vai lá e compra. Olha que massa, ele não teve que investir desde o zero. Olha que sonho do capitalista. Ele não teve que investir bilhões de dólares desde lá da primeira metade do século XX, desde o governo de Getúlio Vargas. Ele não teve que continuar investindo até chegar à tecnologia do pré-sal. Então, ele não teve custo nenhum. Ele só vai ter o custo de pagar um determinado valor e vai ser dono de toda a tecnologia passada. Quem não queria, tendo poder financeiro, construir o lobby para uma empresa como a Petrobras ser privatizada? É o sonho. É o sonho. Por isso que eles fazem tanta pressão. Né? Por isso que eles financiam. Ou você acha que as empresas financiam os parlamentares porque eles acreditam que a política, os políticos são bonzinhos, que os políticos vão atender os anseios do povo? Ou você acha que quando uma figura como Jorge Paulo Lema financia instituições, essas instituições da nova política, como Renova Brasil, Livres, etc., não sei se vocês já ouviram, que elegeu figuras como o Felipe Rigoni e a Tabata Amaral, que votou a favor da reforma da Previdência, que votou a favor da PEC emergencial. Você acha que esses caras investem o dinheiro todo para a formação, para quando chegar lá, os deputados e senadores votarem contra os interesses dele? Não sejamos tão ingênuos a esse ponto, né? Quem financia a festa e paga a banda da música, escolhe a música que vai ser tocada. Isso é lógico, gente. Isso não é diferente. Então, eles fazem essa mesma pressão. Então, eles fazem essa mesma pressão para o quê? Olha, o Estado tem que sair, tem que gastar menos e privatizar o que tem. Aí, privatiza o que tem, o que, é que acontece além disso? Determinada área, segmento da economia, que antes era monopólio do Estado, ou que antes tinha uma concorrência de qualidade com o Estado, passa a não ter mais. Ou, no melhor do caso, passa a existir concomitantemente a prestação de serviço por parte do Estado. Só que o Estado agora, com menos capacidade de investimento, provavelmente vai ser um serviço público cada vez mais precarizado. Então, vai ter uma hora que, né, acontece de só existir na prática a importância da
da iniciativa privada. Né? Porque com todos os problemas que o SUS tem, o SUS ainda existe. Mas o SUS tem esse problema porque há um subfinanciamento, há corrupção, há tudo isso. Não é porque o Estado é ineficiente, é porque o Estado deliberadamente se torna ineficiente. Porque o lobby dos grandes grupos econômicos ligados à saúde para que haja privatização do SUS é muito grande. Henrique Mandetta era um desses lobistas. Um dos maiores lobistas dos planos de saúde. Né? Então, esses dois momentos, você diminui os gastos, o Estado passa a gastar menos e a abertura de determinados segmentos da economia para a iniciativa privada, que está em crise, ter um espaço para que ele possa vender cada vez mais suas mercadorias e tente sair dessa crise. Os gastos sociais diminuem, como eu falei, mas não diminui o quê? Por exemplo, os gastos com pagamento nos juros da dívida pública. Não é? Isso não diminui. Saiu uma reportagem muito interessante no The Intercept das isenções e desonerações fiscais da Coca-Cola na Zona Franca de Manaus. Se você ler aquela reportagem e não ficar revoltado, você realmente está num beco de sem saída. Procure The Intercept, Coca-Cola, Zona Franca de Manaus. É algo, eu vou dizer a você, surreal. Surreal. E é mais surreal ainda que é legalizado. A Coca-Cola não está fazendo nada. Está atuando de uma forma bem questionável moralmente, mas dentro da lei. Ou, no melhor dos casos, a lei não faz nada. Esses dois momentos. Mas, leiam essa reportagem que vocês vão ficar. Não é possível que isso aconteça no Brasil, ninguém faz nada. Não só não faz nada, como o Bolsonaro fez, estimulou isso, né? Legalizou isso, essa forma, né? Então, você tem gasto financeiro, no caso do Brasil, que o país gasta bilhões de reais pagando juros, né? Sem contar a amortização da dívida. E gastos tributários. Aqui é o paraíso dos gastos tributários, que é um negócio inacreditável. É inacreditável. Em 2020, foram mais de 400 bilhões de reais com gasto tributário. Gasto tributário é isenção, desoneração fiscal, etc. Arrecadação que o governo deixa de pagar. Deixa de arrecadar, desculpe. Entre elas, a isenção da taxação de lucros e de dividendos, né? Porque você não tem a taxação de dividendos, né? Dividendos né? Você tem para a pessoa física, né? Que é o lucro, né? Da empresa. Aí tem um determinado nível e o dividendo não. O dividendo vai para a pessoa física. Só que tem uma lógica muito interessante por trás disso, muito esperta. Porque a partir do momento que você taxa a empresa em determinada quantidade, a empresa pode repassar para o consumidor final através do preço. Né? Você cobra determinada porcentagem e a empresa pode repassar. Isso não acontece com a pessoa física via dividendos. Por quê? É o dinheiro que ela está recebendo já descontado, então ela não vai vender nada. É como se houvesse um desconto de imposto de renda na fonte. Por exemplo, a gente, funcionário público, pelo menos professores, nós temos, e funcionário público em geral, nós temos o desconto do imposto de renda na fonte, a gente não tem como fugir. Você chega, leva lá o contra-cheque, é uma paulada que chega a chorar, dá vontade de chorar, de sentar no meio-fio e chorar. Né? Mas com dividendos não ocorre isso. Então, a empresa, ela recebe, paga a taxação de lucros e pode repassar para o consumidor. Ou não, mas essa é a possibilidade. Mas com dividendos não, porque dividendos é o que a pessoa física vai oferir, né? O dinheiro que ela vai receber. Então, ela não tem como repassar ao consumidor final. E, no Brasil, dividendos não são taxados. Né? Dentro dos países da OCDE, apenas um não taxa, que é a Estônia. Né? O Brasil não faz parte da OCDE, mas, por exemplo, dentro
dessas economias que fazem parte da OCDE, acho que dentro das maiores economias do mundo, o único país que não taxa lucro e dividendos é justamente o país em que nós vivemos. Isso é um gasto, porque é um valor que o Estado está deixando de arrecadar ao isentar a pessoa física de ser taxada nos dividendos que ela recebe da empresa. Então você percebe, o nego fala, corta a educação, corta a saúde, corta isso, congela a salário do servidor, faz isso, faz aquilo, mas na hora, quando você pressiona para fazer isso, a taxação de lucros e dividendos, essa discussão não aparece no debate dos meios de manipulação, não aparece no debate em nenhum lugar, exceto nas pessoas economistas heterodoxas, pessoas de esquerda que fazem esse debate, mas na direita não aparece esse debate. E quando aparece, eles afirmam que é bitributação, que não é bitributação. O mundo todo faz isso, só no Brasil. O mundo todo está errado. Às vezes é interessante, o mundo todo está errado, só o Brasil que está certo. Aí, quando é para ferrar com a vida do trabalhador, o mundo todo está errado e só o Brasil que está certo. Aí vão. Eles são bem inteligentes nesse sentido. Né? Então, o Estado neoliberal não é o Estado mínimo como costuma se vender. É o Estado mínimo para quem? É o Estado que ele é diminuído, mas para que finalidade? Essa é a pergunta. Não é uma diminuição do tamanho do Estado em sua totalidade. É para determinadas áreas. Áreas. Para determinadas partes do orçamento nacional que são afetadas. E nesse ponto ainda há outro processo, né? Um processo de desregulamentação dos mercados financeiros. Né? Não tem mais aquela regulamentação que tinha, então o nego pode... É interessante, você pode tá lá na Bolsa de Tóquio, especular contra o iene, ganhar rios de dinheiro, quebrar, deixar uma crise lá no Japão e para a Europa fazer a mesma coisa com o euro, depois voltar para o dólar, ou seja, você pode quebrar 3 países no mesmo dia, sem nada. Aí você não paga nenhum tipo de taxação, é livre, é o livre fluxo dos capitais financeiros, você não paga nada, 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 nada. E se você tiver um debate sobre a possibilidade e a necessidade de se taxar esse circuito do capital financeiro, você vai vir Deus e o mundo para falar que isso não pode, Deus e o mercado não pode acontecer isso. Isso é socialismo, isso é comunismo, deixa os caras ganharem dinheiro, mesmo que todo mundo morre de fome, é mais ou menos isso que eles fazem. Desregulamentação do mercado financeiro, do capital, ou seja, as barreiras que os países tinham para proteger a indústria local, elas passam a não existir mais, mas aí é que está. Passam a não existir mais nos países pobres, né? Os países ricos, por exemplo, no consenso de Washington, né, que foi lá na década de 90, que o Brasil que implementou o consenso de Washington, os ideários do consenso de Washington, principalmente no governo de FHC, com privatização, desregulamentação, aquilo tudo, são os países ricos que impõem aos países pobres abrir o mercado e destruir todas as leis de proteção da indústria, do comércio, etc. Mas eles, os países ricos, não fazem a mesma coisa com os países pobres. Né? Então, há um processo de dominação do centro capitalista perante a periferia. E o melhor de todos, para eles, né? A desregulamentação das leis trabalhistas. Aí é uma maravilha. Porque hoje em dia é o sonho de todos os capitalistas que não tem a lei trabalhista nenhuma. Se o cara está doente, vai trabalhar. Se ele acordou, se ele pegou Covid, vai trabalhar. Não tem essa de estar doente, não. Isso é só uma gripe. Vai trabalhar. E se ele não quiser trabalhar, ele vai ser demitido, a gente não vai pagar nada, não tem direito a férias, não tem direito a nada, não tem direito a vale alimentação, se ele quiser, ele vem a pé para casa, não tem direito a vale transporte, desculpe, a vale alimentação, ele que tira do próprio, não tem direito a nada. Esse é o sonho deles. E eles conseguiram muita coisa no nosso país,
finalizando aqui a aula de hoje, que a gente já passou dentro da aula, no nosso país, a reforma trabalhista que foi aprovada no governo de Michel Temer é um exemplo perfeito desse processo de desregulamentação da força de trabalho. A MP verde e amarela, todo esse discurso de Bolsonaro, todo nesse sentido, de desregulamentação da força de trabalho. Sucintamente, é pagar menos se o trabalhador chiar, vai ser demitido sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de seguro-desemprego, sem nada. É o sonho deles. Né? Então, o Estado diminui nesse sentido. Aquele Estado-providência que protegia os trabalhadores, que dava uma determinada segurança na Previdência Social, que também a Previdência Social é o quê? Segura o desemprego. Não só está ligado à aposentadoria, mas também é seguro de desemprego. A assistência do Estado, se o trabalhador estiver doente, se ele pegar a doença no ambiente de trabalho. Então, o capital, o Estado neoliberal busca sair de cima nesse polo, mas nos outros polos continua funcionando. E quando tem crise financeira, como foi a crise de 2008, o Estado injeta dinheiro para salvar o sistema financeiro internacional, porque, segundo eles, eram instituições financeiras grandes demais para quebrar. Tem um trecho da The Economist, não sei se vocês se lembram da crise de 2008, crise imobiliária de 2008. The Economist é um jornal que existia desde o século XIX, em inglês, né? Marx falava que era a burguesia conversando consigo mesma, né? Que era um meio de comunicação próprio da burguesia, né? Da visão de mundo da burguesia. Em 11 de outubro de 2008, eles soltaram, acho que foi um editorial, por causa dessa crise de 2008, falando assim, olha, gente, nós acreditamos do fundo do nosso coração que o livre mercado é o caminho para a prosperidade humana, que qualquer caminho alternativo leva à tirania. Nesses modos, o conteúdo é esse, mas não foi com essas palavras. Mas, nesse momento, se faz necessário que o Estado socorra o sistema financeiro para não quebrar o sistema capitalista. Moral da história. Quando não está com crise, o Estado se exploda, e se estiver pobre precisando, não ajude. Como está em crise, quando eles estão precisando, o Estado tem a necessidade, a obrigação de salvar eles. Então, que lógica é essa? A lógica é se pensar. Isso é mais ideológico do que ocorre de fato. Estado mínimo, né? Estado mínimo para quem? Para que grupo social? É sempre essa pergunta. Né? Então, esse processo a gente encerra aqui, né? Um pouco tarde, por causa do comentário sobre a atividade. Espero que tenha aprendido, né? Aí, se vocês podem ficar pensando, né? Como a pessoa fala um monte de coisa, eu não acredito nada no professor. Pesquise sobre os gastos tributários em 2020. Então, assim, quando o Brasil gastou, quanto foi gastos com isenção e desoneração fiscais em 2020 no Brasil? Pesquise também quais são os países que não taxam lucro e dividendos. Né? No Brasil, aí você vai ver. Pesquise sobre o sistema tributário no Brasil e no resto do mundo. Por que não se tributa a renda e patrimônio no Brasil, etc. Aí, para não ficar falando, vocês pensarem que eu só estou contando as coisas, vocês podem pesquisar no Google sobre se eu estou falando que é mentira ou é verdade. Mas é isso, né? Então, o taoísmo, ele emerge, mas não só o taoísmo, né? O taoísmo, ele reestrutura a produção, por isso que é reestruturação produtiva. Ele, no bojo do desenvolvimento, surge essa nova dogmática de pensamento econômico, né? Que é o neoliberalismo, que é uma determinada tradição de pensamento econômico e de organização do Estado. Então, tal como lá não era só a organização do trabalho, mas era a organização do trabalho com o estado de bem-estar social e etc., e a importância de Keynes na economia, aqui você vai ter isso. Toyotismo, Estado neoliberal, e a importância de Milton Friedman, de Hayek, desses pensadores ultraliberais, né?
Friedman, que é o mais ou menos o guru de Paulo Guedes, né? Então é isso, gente. Valeu. Lembrem-se que quem não conseguir fazer relativamente boa essa atividade, foi a nossa primeira, valeu só 2 pontos, para a gente ver como é que vocês estão, o nível que vocês estão. Aí na próxima atividade a gente conversa direito. E lembre-se, dá uma olhada no mural, no que eu escrevo no mural, dá uma olhada nos vídeos, se eu passar algum vídeo. Em última instância, entrem em contato comigo pelo WhatsApp. A turma da noite, um monte de gente entrou em contato comigo que estava com dúvida. Vocês foram poucas pessoas que entraram. Entrem lá e falam, pessoal, não estou entendendo não. É difícil. Viu, gente? Então, boa quarta aí. Boa quarta. Resto de quarta. Boa quinta para vocês. Boa sexta, bom final de semana. Se cuidem aí, se preservem. Não saiam de casa. Não vão para paredões. Não vão para pagodões. Não façam festa. Não façam aglomeração. Usem máscara. Que o bicho está pegando em todo o Brasil. Na verdade? Então, quem acredita, né? Quem não acredita, paciência, mas se cuide. Eu quero ver vocês lá de forma presencial. Conhecer vocês lá, mesmo se a gente não tiver aula, para a gente trocar umas ideias lá quando voltarem as aulas presenciais. Eu quero vocês lá com toda a saúde do mundo. Viu, gente? Jéssica, até mais. Luiz Felipe, Laís, Geisiane, Caio, Aleph, Natália, até mais. Rita, até mais. Até, professor. Um abraço a todos. Valeu. Abraço, tchau. Até, Tchau, tchau, gente. Valeu.